Estamos de volta, reta final do nosso bate-pronto nesta sexta-feira, ainda falando de seleção brasileira, porque o nosso queridíssimo Romário deu declarações sobre as suas expectativas para a seleção neste Mundial. Lembrando que o Brasil chega para essa Copa do Mundo de 2026 com o mesmo jejum que vivia em 94. O último título havia sido em 70. Hoje, o último título é em 2002, o pentacampeonato, 24 anos de jejum sem conquistar uma Copa do Mundo. E o Romário, campeão em 94, falou o seguinte sobre a responsabilidade dos jogadores com relação à pressão por esse período longo sem conquistas. Em entrevista ao GE, disse o seguinte, Romário, abre aspas, cara, eu posso dizer assim, no fundo depende de cada um. Eu particularmente uso bem a pressão. Para mim, o jogo grande me motiva. A pressão e a responsabilidade de decidir me dão, e eu não vou censurar, um tesão do caralho. Assim como hoje, em 94, também estávamos há 24 anos sem ganhar um Mundial. Eu sabia que aquela seria a minha Copa e que tínhamos uma seleção com capacidade total de trazer o tetra. E ainda continua o Romário. Tem jogador que sente? Tem, claro. Na verdade, todo mundo sente, só que uns conseguem usar isso positivamente. Outros se intimidam, se escondem. É nessa hora que o grande jogador aparece, que o cara diferenciado tem de assumir essa responsabilidade. Foi assim que rolou em 94 e espero que role agora também. Como eu já falei, o craque não precisa ser decisivo toda hora, mas sim na hora certa. Bruno Prado, faço a pergunta para você também, com relação à possibilidade de alguém ser o cara para assumir essa responsabilidade, mesmo na ausência do Neymar, né? A gente, claro, espera que quando o Neymar estiver 100% ele possa ser o cara a assumir isso, mas na ausência do Neymar, tem algum outro que possa assumir essa responsabilidade nesse momento de pressão? E até dar uma pequena alfinetada, não quero macular a imagem que temos de Romário, as memórias que temos de Romário, mas na final da Copa do Mundo de 94 ele perde um gol também, né? Perde um gol. E aí vai para os pênaltis. No momento da decisão ele não apareceu. Ele perdeu o gol lá. Assim, a história é contada por quem ganha, mas Romário fez uma grande Copa, né? Romário meteu 5 gols na Copa, né? Decidiu a semifinal. Contra a Holanda fez um golaço também nas quartas, a assistência para o Bebeto nas oitavas, né? O Romário foi fantástico naquela Copa. E assim, o Romário sempre gostou, né, das frases de efeito, de trazer para ele essa responsabilidade. Eu acho uma figura bem divertida, o Romário. Mas muito. Ele é um cara que, realmente, na única Copa que ele disputou para valer, ele conseguiu o sucesso, né? Então, foi um jogador espetacular. Em 90 ele estava lá, mas machucado, jogou um jogo só. Em 98 ele foi cortado, também por lesão. Nesse elenco, assim, na teoria é o Neymar, mas ele... Sim, o Neymar é um cara... Eu defendi a convocação dele, mas eu não espero que o Neymar vá jogar com muita frequência. E nunca esperei. Assim, eu defendi até o Neymar no grupo de 26. Acho que no dia a dia ele é um cara que todo mundo gosta dele, o grupo gosta, ele é ídolo de muitos daqueles jogadores e é um cara de uma qualidade técnica muito grande, num torneio que não é de regularidade, não é um torneio que precisa acontecer tudo certinho, é um torneio meio maluco, meio improvável, e ter um cara do talento dele e já com a experiência dele, eu teria ali no grupo, e ele pode em algum momento entrar e ajudar, mas assim, é difícil jogar esse peso em cima dele. Acho que o Neymar vai estar disponível de maneira bem pontual. E nesses momentos que ele estiver em campo ele pode ajudar, mas também fisicamente ele já não tem como tirar um coelho da cartola, como ele tirou contra a Croácia, que aí o time tomou um gol, estão perdendo os pênaltis, e é um jogador que pode ajudar, mas já de outra maneira. O Vinícius Júnior, que é o principal jogador brasileiro, né, nesses últimos anos, eu acho que o Vinícius é um cara que depende mais do coletivo ajudar do que ele meio que pegar todo mundo pela mão e buscar alguma coisa muito fora. Se o coletivo se ajustar, o Vinícius pode ser um cara decisivo. Mas o Vinícius eu vejo como um cara com características mais específicas. Aquele cara que, se receber uma bola numa condição muito boa, que ele possa acelerar e encarar o zagueiro no mano a mano, ele pode decidir jogos. Se não tiver essa condição, se ele tiver que trabalhar, por exemplo, num espaço mais curtinho, com um coletivo não tão ajustado, ele vai ter mais dificuldade. Então, acho que o Vinícius depende muito do contexto. Se o time se acertar coletivamente, ele pode ser esse jogador. Mas se não acertar, não vai ser ele que... não imagino que ele vá tirar uma coisa muito fora do normal da cartola. E os meninos, Endrick e Estevão, uma coisa mais para o futuro, né? Então, acho que nessa Copa eu imagino mais que o coletivo possa ser uma
uma coisa que pode... A seleção depende que o coletivo se ajuste, mesmo que seja muito rápido naquele mês. Hoje não tem um coletivo forte, mas torcer para que naquele mês dê tudo certo. Acho que depende mais disso. Flávio, você acha que tem alguém nessa seleção brasileira que no momento de pressão, quando o caldo engrossar, consegue assumir essa responsabilidade que o Romário citou? Acho difícil. E acho que o cara é o Neymar mesmo, não tem jeito. E por isso também defendi tanto a presença dele lá. E não é nem por nada, é questão de personalidade mesmo. O cara, o jogador, tem o seu tipo. São perfis. O Vinícius depende do coletivo, o Rafinha depende do coletivo, só para a gente olhar o pessoal lá na frente, né? O Matheus Cunha, o próprio Paquetá, que é um jogador muito criativo. Quem poderia talvez fazer isso em outra época seria o Casemiro, mas também já não é. Porque pesa, né? Você tem que estar bem, você tem que estar pleno para que você possa manter essa liderança. Então, acho que a permanência do Neymar ajuda nesse sentido de, eventualmente, assumir alguma responsabilidade maior lá na frente, mas não vejo assim, naquela seleção em que o Romário, na verdade, quem assumiu a bronca foi o Dunga, né? O Romário ficou mais solto. Tanto que a bronca toda era com o Dunga, era Dunga, aquela coisa toda. Estou falando porque foi um dos que mais deu porrada naquela seleção. E a gente visava sempre o Dunga. Ele que assumiu realmente a situação ali no peito, na raça, e aí os outros ficaram mais ou menos tranquilos. Piperno, o que você pensa? Tem alguém nessa seleção brasileira que você vê com capacidade de assumir essa bronca? Não, nenhum. Eu acho que realmente vai ter que ser uma seleção que se baseie no jogo coletivo, porque aí se o coletivo estiver bem, as individualidades têm mais chance de aparecer. O Vinícius é um jogador talentoso, mas como disse o Bruno, ele precisa de um coletivo que esteja bem ajustado. E ele, com o coletivo ajustado, ele pode ser o cara de definição, como, aliás, já foi no melhor momento da carreira dele, sob o comando do Ancelotti. Então, eu acho que essa relação Vinícius-Ancelotti, ela me traz muito mais confiança do que em qualquer outro fator individual dessa seleção brasileira. Claro que a gente tem esperança, os meninos, todo mundo comenta e tal. O Endrick enfim, um jogador que, né, sobre quem todo mundo tem muita expectativa. E o Endrick tem uma coisa, né? Aos 18 anos, no dia que fez 18 anos, nenhum outro jogador dessa seleção, nem o Neymar, já tinha construído um currículo tão grande quanto o dele. Porque o Endrick, no dia que fez 18 anos, ele não só já era jogador de seleção brasileira, como já tinha feito gol no Bernabéu e o Wembley. Então era um cara com todo o horizonte aberto aí, que depois, por outros fatores, teve 2 anos aí de muitos percalços. Giovanni Chacó, até para eu me despedir de você, você acredita que tem alguém nessa seleção brasileira que pode assumir a responsabilidade e a pressão nessa Copa do Mundo, tentando interromper este jejum de 24 anos sem conquistar o Mundial, Chacon? Acho que o cara para fazer isso é o Neymar. O Neymar, ele foi convocado para também aparecer nessas horas decisivas e assumir essa responsabilidade, colocar esse peso nas costas e liderar o restante da galera. O que vai ter que ser feito a partir dessa Copa do Mundo, qualquer que seja o resultado, seja ganhando ou perdendo essa Copa, é iniciar um processo de transição para quem é que vai assumir essa responsabilidade. O Vini já foi colocado nessa posição e não deu conta, pelo menos na minha opinião. Quem mostra muita personalidade para assumir responsabilidade é o Endrick, mas ele é muito jovem, né? Ele vai ser esse cara desde cedo. Vão jogar nas costas do Endrick a responsabilidade desses momentos, porque bom de bola ele é. Craque, eu acho que dá para colocar o Endrick nessa linha. O Brasil não tem o Estevão, por exemplo, nessa Copa do Mundo, que eu acho que vai ser essencial para o próximo ciclo de Copa. Acho que nesse Mundial de 2026, a esperança e o principal foco nesse quesito tem que ser no Neymar. Não começa os 90 minutos jogando. Mas se o Romário falou, e até eu concordo, o craque tem que aparecer na hora certa, que seja na segunda etapa, entrando, saindo do banco de reservas, com o Neymar decidindo, seja com passe, com uma jogada, ou até mesmo com um gol decisivo, ajudando o Brasil a avançar de fase. Pra gente seguir falando de seleção brasileira por aqui também, ontem o goleiro Alisson concedeu entrevista coletiva. O Brasil que nos primeiros 5 jogos do técnico Carlo Ancelotti passou sem ser vazado em 4.
Já nos últimos 7, tomou gol em 6. Essa é a seleção brasileira, com algumas dúvidas ainda com relação ao setor defensivo, meu caro Flávio Prado. E o Alisson falando que times vencedores, então, tem que odiar tomar gol, Flávio. Todos, né? E aí o 0-0... É a premissa do esporte, né? Basicamente é essa. Ficou muito na minha cabeça a frase do Ancelotti, né? Time que toma... Como é que ele falou? O time campeão sempre toma poucos gols. Então ele está preocupado com isso também, claro que está. E aí a gente comete o erro, muitas vezes, de achar que a defesa são os 4 caras lá atrás e tal, quando é um conceito defensivo, que tem que começar lá na frente. Que alguém lá na frente tem que dar um primeiro combate, porque senão vai estourar aqui atrás. Isso é uma coisa, sabe, do futebol totalizado mesmo, futebol globalizado. Futebol que o Mitchell, lá atrás, na Copa de 74, já criava, já falava. Cruyff falou tanto, o Guardiola fala tanto. Você tem que ter uma marcação toda, no campo todo. Ninguém pode ter espaço para trabalhar. A gente costuma se fechar nessa defesa, mas realmente ela é só o final da história. Se você não tiver uma mentalidade, uma maneira de defender e de atacar, você vai ter muito problema. Como o ataque já começa muitas vezes com uma bola do zagueiro, uma bola do goleiro. O próprio Alisson já deu passe para gol, mais de uma vez no Liverpool. O Ederson já deu passe para gol. Então, o Alisson já fez até gol, né? Sim, de cabeça. Hoje você não tem muito esse conceito de defesa e ataque. Então, quando você fala de defesa, e com razão, pelos números que você passou, é porque o nosso conceito como time não está pronto. É o time que não está pronto. Quando você está ajeitado, você está pronto até para falhas individuais que acontecem. A falha individual, ela faz parte do jogo, a grande defesa faz parte do jogo, tanto quanto uma falha do goleiro, faz parte. Então você tem que evitar ao máximo que esses jogadores fiquem expostos. Uma falha do Marquinhos, do Gabriel Magalhães, ela é muito mais perigosa, ou do Alisson, do que uma falha de um atacante, porque o atacante ele perde o gol. Aqui nós vamos dar um gol para o adversário. Então esse conceito, né, de ter um sistema defensivo montado, tem a impressão que o Ancelotti deve ter trabalhado muito isso, desse entendimento de movimentação defensiva quando o time estiver sendo atacado. É isso. Então os jogadores, os laterais não são os ideais, também concordo, também acho. Então você vai ter que criar uma cobertura ou uma marcação inicial para que eles não fiquem no mano a mano, para que eles não fiquem tão expostos. Os volantes saem, façam o primeiro movimento, os 2 jogadores de ataque, o Rafinha e o Vinícius, ajudem, o Paquetá volte a ajudar, o Casimiro faça um terceiro zagueiro, enfim, há uma série de situações que criam uma estrutura defensiva. É isso que vai ajudar o time a não tomar gols. Esse ódio do gol tem que ser de todo mundo, de não tomar gols. E a estrutura ofensiva é da mesma maneira. Mas eu também concordo que você tem que começar primeiro aqui atrás. É como se fosse o alicerce de uma casa. Você faz primeiro o alicerce, depois faz uma casa bonita, É isso. Então, é mais uma questão de conceito tático do time. E realmente, nesse aspecto, o Brasil está atrasado. De repente evolui, de repente chega amanhã e já mostra um acerto. Não é a primeira vez. Se isso acontecer, não vai ser a primeira vez. Seleção de 70, uma das maiores, explodiu na Copa. Primeiro jogo foi uma surpresa. Inclusive, os primeiros minutos de Brasil e Tchecoslováquia foram dramáticos. O Brasil tomou gol, uma coisa horrorosa. E, de repente, se soltou. Depois que fez o primeiro gol, se soltou e fez o que fez na Copa do Mundo. A Itália, de 82, só explode depois que ganha do Brasil. Ou depois que ganha da Argentina, no triangular que valia quase como semifinal. Na primeira fase foram 3 empates da Itália. Isso, horríveis. E um deles contra Camarões. Aí ela ganha da Argentina e aí o conceito muda e ela vai embora. Então é assim que funciona. A Espanha, campeã do mundo, perdeu o primeiro jogo. A Argentina perdeu o primeiro jogo. Então, esse acerto ele pode vir a qualquer momento. Vamos ver amanhã como é que vai se dar. É bom que esteja bem, porque realmente o adversário é o mais perigoso dos 3. Vamos pensar, acho que é a Escócia. Ele não está tão errado, porque a Escócia realmente é muito forte. Mas, de qualquer forma, é melhor não perder amanhã, né? Sair perdendo não seria agradável, principalmente num país onde nós temos o que temos, né? Isso aqui, se o Brasil perder, é capaz de pleitear a queda do Ancelotti. Durante a Copa do Mundo. É verdade. Aqui, se o Brasil perder, vai ser visto como uma tragédia nacional, um absurdo. E não é um absurdo. Se o Brasil perder de Marrocos, não é um absurdo. É um resultado, eu não vou dizer normal pela história, mas pelo momento, os 2 times... Ô, Flávio. O time do Brasil e o time do Marrocos, eles se equivalem. O Chacon que chamou? Não, só para complementar, assim como... Mas essa é uma percepção nossa, né?
A gente vai ter essa percepção. Talvez no Marrocos eles vão considerar como ganhar a Copa do Mundo já, ganhou do Brasil e tudo mais. Mas é como tem que ter essa diferença de percepção. E eu concordo 100% com o que você está falando, viu, Flávio? Se o Brasil perder de Marrocos, não é uma tragédia. É o adversário mais difícil da primeira fase. Seria uma tragédia ser eliminado nesse grupo, aí é demais. Mas você perder do Marrocos, empatar com o Marrocos, são resultados absolutamente normais. Para a história, o Brasil perdeu do Marrocos numa Copa do Mundo, mas vamos nos acostumar mais com essa situação. É normal. O Bruno tem usado uma frase, ou falado muito, só uma coisa que parece meio doida, né? Mas a partir de 16 avos, o Brasil ele tem um time, pela história, pela estrutura, pelos jogadores, que ele pode sim ganhar de qualquer um. Pode ganhar da Espanha, que é a favorita? Pode. Pode ganhar da França? Pode. Mas ele pode perder do Japão também. Ele é tão instável, né? Um time tão que ele não... Assim, ele não traz segurança nem de que ele vai ganhar de qualquer um e nem a desconfiança que ele não possa ganhar de ninguém. Então ele está meio num meio termo, um time meio indefinido, né? Ele pode ganhar de qualquer um, pode perder de qualquer um. Amanhã será a 13ª escalação em 13 jogos com o Ancelotti. Pois é. Nenhum jogo ele repetiu, nem seguido e nem sem seguido, nunca. Quer dizer, não há time, né? O Brasil não tem um time. Ele pode aparecer durante a Copa, não seria a primeira vez, pode, não seria a primeira vez, temos um técnico experiente, mas a realidade hoje, 24 horas antes do jogo, é que o Brasil não é favorito contra Marrocos. Não há favoritismo nesse jogo, na verdade. Ele não é favorito e Marrocos também não é. Um empate me parece o resultado mais lógico. Agora, pode chegar amanhã e explodir, tomara. Nada contra, né? Mas se perder, não pode ser encarado como uma tragédia. Não é o final dos tempos. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan? Já já a gente volta com a reta final do nosso Bate-Pronto. Seguimos no YouTube. Bruno Prado, com relação a essa declaração do Alisson, é mais ou menos por aí. A preocupação maior do Ancelotti tem que ser, e é neste momento, com o setor ofensivo em comparação ao setor ofensivo? Acho que sim, né? De tentar acertar, né, o time no todo, né? Para defender bem. Defender bem é importante num torneio desse tipo, num mata-mata, num tiro curto. O Brasil tem jogadores talentosos na frente, né? Apesar de serem jogadores que não têm tantos gols com a camisa da seleção. Vinícius começa a fazer mais gols. Rafinha e Vinícius são os que a princípio se aposta mais. Aí você tem no banco o Endrick, o Matheus Cunha só tem um gol pela seleção. Sim, faltam também jogadores mais goleadores, né? Disparadamente o maior artilheiro desse elenco é Neymar, que a gente não sabe quando vai contar com ele e em que condições vai contar com ele. Então não dá para saber, né? Hoje encerra-se o prazo de troca por lesão. Acabou. Brasil, sim. Acabou. Se alguém se machucar, fica com a menos. E, portanto, o Neymar vai ficar até o final e pronto. Vai ficar, né? Para quem joga 24 horas da estreia, né? No caso do Brasil, encerra hoje. Então, o Brasil vai com esse elenco, né? Só a saída do Wesley e a chegada do Ederson. Então, mas não tomar gol é já um ponto muito importante. E na frente, conta-se aí com o talento de alguns jogadores para resolver, para decidir. Também acho que o time será modificado durante o Mundial. É uma coisa normal que aconteça. O Ancelotti é um técnico que trabalha muito com ajustes. O Ancelotti não é um cara que tem um sistema tático que ele considera o ideal, fantástico. Não é esse cara que chega e impõe um sistema. Eu quero que jogue dessa maneira, eu tenho esse conceito que eu não abro mão. O Ancelotti é um cara de adaptações, é um cara que se adapta ao elenco, aos jogadores, às circunstâncias, ao adversário. Então eu imagino que o Brasil vai ser um time que pode ser mexido, modificado durante o Mundial.